Olá, quinto ano. Boa tarde a todas e todos. Tudo bem com vocês? Vamos lá, uma aulinha agora de história. Uma aula no qual eu vou continuar os nossos estudos sobre o capítulo 14, né, o capítulo que trata sobre ser cidadão. E aí nós vimos, né, na aula da semana passada, vimos o que é cidadania, vimos de onde vem a cidadania, nós trocamos uma boa ideia aí sobre esse conceito, né? A cidadania como uma combinação dos direitos e dos deveres praticados pelas pessoas que fazem parte de uma sociedade, né? E vimos que essa cidadania, né, ela veio lá da cidade de Atenas, na Grécia Antiga, né, há 2.500 anos, numa época que só as famílias mais ricas, né, eram responsáveis por tomar as decisões sobre como a cidade deveria ser organizada. Mas como os atenienses, né, eles tinham uma forte ligação com a cidade, né, eles começaram a exigir que esses governantes, né, dessem o direito a eles de participar das discussões políticas, de decidir o que era melhor para Atenas. E foi nesse conceito que surgiu a chamada cidadania, né? A ideia, né, de que a população de uma cidade poderia debater, decidir sobre as necessidades do povo e sobre a administração da sociedade. E aí eu até falei com vocês que, diferente do que acontece no Brasil, lá em Atenas, né, as pessoas não escolhiam um representante para defender as suas necessidades, né? Como a gente escolhe os políticos aqui no Brasil. Lá em Atenas, cada uma dessas pessoas, elas poderiam ir até a assembleia que eles faziam, né? Um lugar onde era realizado as reuniões políticas, né? E cada um poderia ir lá e votar naquilo que acreditava ser o melhor para o povo, para a cidade. Tá? E como então eles não escolhiam um representante direto para decidir, né, nós chamamos, né, que essa forma de governo ateniense de democracia direta, tá? Porque o próprio cidadão poderia ir lá e fazer o seu voto, explicar e falar o que ele queria, diferente do Brasil, né? Que para decidir as leis, como que o país vai ser regido, a gente escolhe um representante através do voto, não é verdade? Mas lembrando que lá na época ainda de Atenas, né, na Grécia, não era qualquer um que poderia realizar, né, essa prática aí da cidadania, né? Tinha que ser tinham que ser homens livres com mais de 18 anos, eles tinham que ter nascido na cidade, participado do serviço militar, e aí eles poderiam exercer a sua cidadania. Já o restante, né, as mulheres, os estrangeiros, os escravizados, não tinham direito de participar porque eles não eram considerados cidadãos, tá bom? Então vamos continuar discutindo um pouquinho mais sobre cidadania hoje. E aí, como eu disse, olha essa importante imagem aí pra gente, como eu disse, né, a cidadania ateniense lá de Atenas é bastante diferente da cidadania que nós aplicamos, que nós praticamos aqui no Brasil atualmente, né? Vocês podem perceber só porque lá poderia ir direto, né? Aqui não, a gente escolhe um representante, tá? Para decidir, né? Para nos representar, né? E essa diferença, é claro, em relação a Atenas, Grécia, acontece em muitos outros países, tá? Ok? Então vamos lá. E aí, pessoal, deu uma travadinha aí, rapidinho, mas nós temos que pensar que a cidadania, pessoal, ela muda, né,
de acordo com o local, da época que está inserida, da necessidade das pessoas que fazem parte de uma sociedade, tá? Onde ela é praticada. Então eu posso dizer que a cidadania ela está sempre em construção, porque ela está sempre em mudança, com conquistas, com deveres, e ela muda de um lugar para o outro, tá bom? Por exemplo, demorou muito tempo, né, para que muitas pessoas, para que um número maior de pessoas conseguissem praticar sua cidadania em diversos lugares do planeta. Não é em todo lugar ainda que as pessoas conseguem exercer a sua cidadania. E isso, né, demorou muito para que outras pessoas conseguissem exercer a sua cidadania. E aí, como nós falamos na última aula, né, essas pessoas que conseguiram aí exercer a sua cidadania, conseguiram conquistar esse direito, né? Isso tudo veio sempre acompanhado de diversos conflitos, tá? Entre grupos sociais, entre aquelas pessoas que queriam ter o direito de participar das decisões, de participar da sociedade, e outras pessoas que acreditavam que a criação de novos direitos para essas pessoas iriam acabar prejudicando seus interesses. E é claro, essas pessoas entrariam em choque, em conflito, né? Então aquelas pessoas que almejavam as mudanças, poder participar, exercer o seu papel, e aquelas pessoas que não queriam falavam o seguinte: do jeito que está, tá bom, não precisa mudar. Porque se muda, essas pessoas entendiam que elas poderiam perder o poder que elas aí sim têm, tá bom? Quando a gente pensa no Brasil, eu coloquei duas imagens aí para representar isso, né? Existem muitos exemplos desses conflitos, de pessoas querendo exercer o seu papel, né, o seu papel aí de cidadão, tá? Um dos mais longos exemplos que nós temos aí na nossa sociedade é a luta pelo fim, o quê? Da escravidão, tá? Durante o período aqui da escravidão, os escravizados, né, os seus descendentes, os filhos dos escravizados, eles não eram, aqui no Brasil que eu tô falando, eles não eram considerados cidadãos, tá? Eles não reconheciam os direitos dessas pessoas, desses escravizados, não permitiam que eles tivessem liberdade de decidir sobre a sua própria vida. Imagina você não poder decidir a sua vida, o que você vai fazer com ela? Né? Eles não tinham essa liberdade. Um outro exemplo que nós temos aqui no Brasil, está aí na segunda imagem também, é o das mulheres, a conquista aí da cidadania pelas mulheres, o direito das mulheres aí, né? As mulheres, para vocês terem uma ideia, elas só puderam começar a votar aqui no Brasil em 1932, tá? Quando foi criada a lei que garantia o voto feminino. Mas aí você pensa, mas maravilha, tá beleza, né? Criou essa lei em 32. Mas aí tinha um outro detalhe, não era qualquer mulher que poderia votar, não. Nem todas podiam garantir, né, praticar esse direito na época aí. Pois quando foi criada essa lei que autorizou as mulheres a votar, só poderia votar aquelas mulheres que fossem casadas e tivessem autorização do marido para votar. Pensa numa coisa dessa. As viúvas e as solteiras que tivessem renda própria, ou seja, que não dependessem de ninguém. Olha que absurdo, né? Mas começou aí uma importante conquista para as mulheres, né? Claro que atualmente as sociedades no mundo, assim como a sociedade brasileira, né, elas acabam se organizando para conseguir, pelo menos para tentar, né, conseguir que todas as pessoas tenham igualdade de direito, de acesso, tá? Que as pessoas não sofram discriminação, né? Que não sofram discriminação por motivos sociais, por condição social, porque um é rico, o outro é pobre, por grau de escolaridade, né? Se a pessoa estudou ou não,
por causa da etnia dela, por causa da religião, por causa da cor. Então as pessoas hoje aí, pelo menos no Brasil, têm se tentado criar uma sociedade, né, no qual todas as pessoas têm igualdade de direitos. Na prática nós sabemos que não funciona bem assim, né? Nós temos muitos problemas aí no mundo e no Brasil. E o interessante, aí eu coloco duas imagens muito legais, três imagens muito legais para vocês, que no Brasil, pessoal, os direitos e os deveres dos cidadãos, né? Ou seja, como a gente deve proceder como cidadão, eles estão escritos nesse documento aqui, ó, chamado Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui é onde estão reunidas as principais leis do país, tá? Os princípios que são considerados mais importantes para a sociedade brasileira, tá? Aqui, então, nós temos escrito esse conjunto de leis, né? Onde estão determinados todos os direitos e todos os deveres da população, tá? Vamos ver mais aqui. Deixa eu ver o que eu posso falar com vocês aqui. Tem uma imagem da urna eletrônica aqui, lá da Câmara dos Deputados também, muito chique, né? Foi quando... não, é na outra imagem que eu vou mostrar quando a nossa Constituição surgiu, pessoal. Bom, e aí, pessoal? E olha só, apesar, como eu falei com vocês, né, da democracia brasileira, né, do poder do cidadão ser praticado aí há muito tempo, também ser praticado no Brasil, ele é bem diferente daquele que nós vimos, né, da Grécia Antiga, até lá de Atenas, tá? Por quê? Aqui no Brasil, os brasileiros, né, nós escolhemos um representante para defender as nossas necessidades, tá? Para tomar as decisões políticas pela gente, tá? Por esse motivo, né, que a gente é um pouquinho diferente lá da Grécia Antiga, lá de Atenas, porque no Brasil aqui a democracia ela é considerada o quê? Representativa. Tá? Então o quê? Eu vou escolher alguém para me representar, que são os políticos, tá bom? Por isso que a gente fala que é muito importante as pessoas votarem em um governante, né, em político, com ideias e propostas que combinem com a nossa, que vão fazer a coisa certa, porque é eles que vão nos representar, não é verdade? E o voto aqui no Brasil, a gente escolhe eles através do voto, né? Por isso a imagem da urna eletrônica. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, aí vocês vão, ó, confirma aí, ó. E aí, pessoal, o voto aqui no Brasil, ele é um direito e um dever dos cidadãos, tá? Os brasileiros aí que têm entre 18 e 70 anos de idade são obrigados a votar nas eleições. E caso, né, a pessoa, é obrigado, mas se eu não puder ir, se eu não tiver na minha casa, né, não tiver no país ou na minha cidade, né, então as pessoas elas têm que comparecer a algum lugar e justificar a ausência, falar assim, ó, eu não votei por conta disso, tá? Então no Brasil o voto é obrigatório, né, para a gente poder escolher os nossos representantes, já que a nossa democracia ela é representativa, tá? Então, de 18 a 70 anos é obrigado a votar, tá? As pessoas que têm mais de 70 anos, as crianças, né, de 16 a 17 anos e os analfabetos, eles não são obrigados a votar, tá? Eles vão se quiserem, beleza? As crianças não, né? Os jovens de 16 e 17 anos, eu quero dizer, criança não vota. Mas a partir dos 16 anos você pode votar se você quiser, tá? E votar, pessoal, esse direito que nós temos aqui no Brasil de votar, ele é algo muito importante, né? Para a gente exercer a cidadania, não é verdade? O voto é um dos fatores mais importantes no exercício da cidadania, tá? Porque dessa maneira as pessoas podem garantir condições de vida mais digna, né? Como
as pessoas podem, através do voto, garantir o direito a ter educação, a saúde, lazer, liberdade religiosa. Imagina aí você viver num país onde você não pode votar, então você não pode escolher o seu representante, e aí a pessoa que estiver lá que vai decidir tudo da sua vida, mesmo que você não concorde, e você às vezes ou muitas vezes nem vai poder falar nada ao contrário. É muito difícil, existem muitos lugares no mundo que são assim, tá? Assim, pessoal, ser cidadão, tá? Significa também ter muitos deveres, né? A gente tem aí os nossos direitos, né? Por exemplo, é um direito meu votar, mas eu tenho um dever também em cima disso, né? Eu tenho que cumprir leis, né? Todas as leis que são criadas eu tenho que cumprir, eu tenho que cumprir as regras, as normas que são decididas coletivamente. Então, os deputados, os políticos, os governadores, os senadores, eles vão escolher o conjunto de leis e cabe a gente, a sociedade, seguir esse conjunto de leis, tá? Reconhecer, respeitar os direitos dos outros, colaborar para melhorar, né, as comunidades, né, para melhorar o nosso bairro, né, onde eu participo, a nossa cidade, o nosso estado. Então, ser cidadão é isso tudo. Além de eu ter aí muitos direitos, eu também tenho muitos deveres, tá? E aí, para a gente ir para o final da aula, olha só, eu coloquei essa imagem aqui, que foi quando a nossa Constituição da República foi criada, tá? Porque além dela organizar as regras do nosso país aqui, né, os direitos, os deveres dos cidadãos, a Constituição também define o que o povo, o que as pessoas e os governantes podem ou não fazer, né? Se você pensar assim, falar assim, olha, será que eu posso matar uma pessoa? Pode ir lá na Constituição que você vai saber a resposta. Será que aí o governante fala o seguinte, bom, se eu virar o presidente do Brasil, eu posso fazer com que todo mundo pinte a casa dele de verde, porque eu adoro verde? Tá lá na Constituição, você vai saber a resposta, se pode fazer ou não, tá bom? Essa Constituição do Brasil, ela foi escrita, tá, pessoal, em 1988, é uma Constituição nova, né? 1988, tá? Foi escrita por diversos governantes, né, brasileiros, deputados, senadores, e ela ficou conhecida como Constituição Cidadã. Olha aí, nós estamos estudando cidadania, né? E a nossa Constituição, ela tem um apelido que é Constituição Cidadã. Por quê? É uma Constituição que defende, lá está escrito, muito bem escrito isso, que ela defende os direitos de igualdade entre as pessoas, de liberdade entre as pessoas, ela garante o direito de justiça para todos os brasileiros, tá? E aí, a Constituição, ela foi a responsável por definir os direitos individuais, os direitos sociais e os direitos políticos de todos os brasileiros. É muito legal isso, né? Nós temos uma Constituição cidadã. Lá também é definido todos os deveres dos cidadãos, tá? Que a gente tem que cumprir leis, que eu tenho que ter o respeito ao direito das outras pessoas, que eu posso votar, que eu tenho que votar para escolher os governantes, que eu tenho que proteger os patrimônios públicos do país. Então tem muita coisa legal lá na Constituição, tá bom? Bom, e aí, caminhando para o finalzinho da aula agora, será que a cidadania, ela aplica-se a todo mundo, pessoal? Será? Né? De um modo bem simples de dizer, a cidadania é entendida como a busca pelo direito a uma vida digna, né? Uma vida digna é você poder escolher as suas coisas, você ter direitos, você ter deveres, tá? E isso mostra, né?
isso aplica-se, né? Eu ter uma saúde de qualidade, eu ter acesso à educação, eu poder participar da política, eu ter moradia. Né? Isso tudo é muito importante para garantir que todas as pessoas tenham as suas necessidades básicas e possam viver bem. Né? Então, isso é cidadania. Só que a gente sabe que na prática, esses direitos nem sempre são oferecidos a todas as pessoas. Nós temos o direito de ir e vir, ou seja, eu posso ir para qualquer lugar e eu tenho que ter condição de ir para qualquer lugar. Mas será que isso aplica-se a todas as pessoas do Brasil? Não, né? Por quê? Será que a cidadania está sendo respeitada por essas pessoas aí? Né? Nem sempre isso é oferecido para todas as pessoas. Olha aí essas imagens, por exemplo, de 2 cadeirantes. Ora, o ônibus tinha que ser adaptado para essa pessoa. Como é que ela vai subir com a cadeira de roda aqui? Olha essa outra pessoa tentando subir no passeio. Imagina a dificuldade dessas pessoas diárias. Essas pessoas aqui, né, que são deficientes visuais, por exemplo, um buraco, muitos aí com várias coisas na rua sem estar adequada, né, para elas locomoverem na cidade. Ora, elas têm o direito de andar pela cidade, como a gente também. Mas será que a cidade está cumprindo o dever dela de dar acesso a essas pessoas? Né? E a gente sabe que não, né? Diversas atitudes precisam ser tomadas para que o direito de todas as pessoas sejam garantidos hoje em dia. Né? E muitas vezes não tem. Tá? E aí a gente tem que pensar, né? A cidadania ela não pode ser pensada apenas como os direitos já conquistados. Nós conseguimos isso tudo com a cidadania. Mas nós temos que pensar, né, também como o dever de conquistar os direitos ainda que não foram garantidos para todas as pessoas. Se existe um problema na cidade para um cadeirante, por exemplo, ele se locomover, nós temos que resolver isso. Isso é cidadania, tá? Nós temos que resolver esses problemas porque todos temos direitos iguais. Não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela não tem o direito de andar, que ela não tem o direito de entrar num ônibus, que ela não tem o direito de entrar num hospital, numa escola. Então, os direitos, né, nem sempre estão sendo aplicados para todas as pessoas. Tá bom? Então é isso, meus amigos e amigas. Beleza? Fui. Valeu. Muito obrigado. Tchauzinho. Tamo junto. Até sábado, hein? Sábado tem aula. Valeu. Tchau pra vocês.